Boa noite, meus irmãos. Para mim é uma alegria imensa ter essa oportunidade mais uma vez aqui na casa do Senhor. Prometo aos irmãos que serei breve. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 2 em diante. Hebreus capítulo 2, capítulo 11, versículo de número 2, diz assim o texto, a partir do capítulo 2, do capítulo 11. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela fé, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver mais a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante a avançada sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Por isso também, de um aliás já amortecido, já saiu uma posteridade tão numerosa contra as estrelas do céu e como a areia do mar. Versículo de número 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele da onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Meus irmãos, vamos se colocar de pé um minutinho para nós nos dirigirmos a Deus em oração, em reverência à palavra dele, a santa palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, e obrigado, Senhor, por esta oportunidade de adentrarmos, Senhor, no lugar que o Senhor preparou e louvarmos o Teu nome, engrandecermos a Tua presença. Louvamos o Senhor Jesus, porque pelo meio do nome santo dele que nós entramos em Tua presença, para pedir nessa noite perdão, Senhor, das nossas iniquidades. Que o Senhor nos revele essa noite ao nosso coração e na nossa mente a Tua palavra, para nos colocarmos ela em prática no dia a dia. Abençoe, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão em viagem, cuida, zela por cada um deles. Eu oro e agradeço nessa noite, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. O capítulo de número 11 de Hebreus, ele relata um pouco, ele tem uma lista de pessoas, de irmãos, de homens e mulheres que
têm os seus nomes escritos como, relatados como os homens da fé. O capítulo 11 de Hebreus é uma galeria onde você encontra os homens que testemunharam da fé em Deus. Então cada um deles tem uma maneira de deixar para o mundo ver como que eles creram em Deus e demonstraram isso através da fé deles, com as obras, com as atitudes, com o comportamento. E esses homens eram de outras gerações. Alguns viveram há 3.000 anos atrás, outros 4.000 anos atrás, outros 2.000 anos atrás. Mas o que une esses homens, uns aos outros nessa galeria, é a fé. Esta fé que tão pouco está conhecida hoje. A fé que une o povo de Deus. A fé que traz uma união, mesmo durante milênios. Essa geração ela é unida pela fé. Se nós pegarmos Abraão, ele viveu num tempo. Cada um deles teve a sua importância na fé. E o que nos une a esses homens, agora depois de 2.000 anos que o nosso Senhor se entregou na cruz, também é a fé. A fé tem sido pouco conhecida. A fé não é bem compreendida pelas pessoas na nossa geração. Nós vivemos numa geração que está totalmente perdida, corrompida, longe do conhecimento da palavra de Deus. E há uma necessidade, meus irmãos, de se destacar essa fé. De como que aqueles irmãos no tempo dele destacaram a fé para a geração deles e trouxeram para o reino de Deus pessoas, boas obras foram feitas por eles. Então a geração deles ouviram falar da fé através da vida deles. E nos dias de hoje, nessa geração corrompida, a nossa geração está podre. E o resultado que nós temos hoje não é bom. O adultério não é mais considerado adultério. A morte, o homicídio no nosso país está sendo considerado normal. Vira chacota. As notícias ruins está sendo comum nas nossas vidas. Ouvimos uma notícia ruim e não nos chocamos mais com elas. As pessoas se corrompem muito fácil. São vendidos por pouco. E tudo isso porque a nossa geração está falhando em demonstrar essa fé. Mas não é a fé para curar. Não é a fé para ficar rico. A fé para ficar são ou mais feliz. Não é esta fé que a Bíblia nos ensina. A fé, meus irmãos, que a Bíblia traz e revela, ela está oculta deste mundo. Está oculta das igrejas, que se dizem ser denominadas cristãs. Essa fé não é mais ensinada no meio. Se perdeu. Ela tomou outra forma. E isto foi absorvido por causa da corrupção, por causa do engano, por causa da mentira. Vendem-se uns aos outros e se denominam ter fé. A fé, meus irmãos, capítulo 11, versículo 1, olha o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos
que não se veem. Aí você pega o versículo de número 14, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ainda. No versículo 14, olha, aqueles que se expressam ou falam dessa maneira, ou se manifestam desse jeito, procuram uma pátria. O que nos une, meus irmãos, o que nos traz o mesmo resultado da vida de Abraão, o que traz o mesmo resultado da vida de Sara, de Enoque, é uma pátria que nós esperamos. A fé, ela é essa convicção, não é desse lugar. O que vai nos unir a eles, o que vai nos trazer a mesma personalidade como filhos de Deus, é a fé. O irmão Félix, numa dos seus vídeos, ele fala que a fé é mal compreendida. A pessoa não entendeu, o ser humano não entendeu o que é fé ainda. Quando eu pego Cristo na cruz, Ele está cravado na cruz, e estão os fariseus, os guardas, os judeus, os gentios, todos eles murmuram e reclamam, gospem em Cristo. Aí chega alguns dos fariseus e os saduceus e perguntam para ele: se realmente tu és o Cristo, desce daí para que nós creiamos que o Senhor é o Cristo. Aí ele dá a ilustração: vamos supor que Cristo descesse da cruz, porque Ele é Deus. Ele poderia não só descer da cruz, mas dar muitos sinais de prodígio. A hora que Ele fizesse esses sinais, esse prodígio, todos aqueles que estavam ali iam crer em Cristo com uma fé enorme, nunca já vista antes na face da terra, pois o Deus estava ali, em pessoa, aquele que criou todas as coisas, aquele que deve ser louvado por todas as gerações. Então Cristo olha para eles: agora vocês creem em mim? Agora vocês têm fé? Pois bem, todos vocês estão condenados ao inferno. Porque a única maneira de vocês serem salvos era eu pagando o preço na cruz do Calvário. Então não é esse tipo de fé que a igreja ela tem. Não é uma fé de troca. Nós não estamos aqui porque nós cremos para que seremos salvos por causa dessa fé. Não é por causa disso. Nós estamos aqui porque Cristo nos salvou e testifica no nosso coração a obedecer a sua palavra, a cumprir com os seus mandamentos, cumprir com a sua lei, como Abraão cumpriu, como Enoque cumpriu, como Sara, obediente a Deus, mostrando para aquela geração o que é fé. Então a fé que nós vamos demonstrar para eles é a obediência aos seus mandamentos. É a convicção que um dia nós vamos herdar aquela pátria. O primeiro versículo é a fé, é a certeza das coisas que se esperam, é a certeza da minha salvação. Contarei com alegria para eles da minha salvação. Noé construiu uma arca, e ele testificava que a arca era a única maneira de ser salvo do grande dilúvio, da grande catástrofe que Deus ia cometer sobre aquele mundo perdido, não tão diferente do nosso. E durante 100 anos ele anuncia a sua fé, a sua certeza de salvação.
Anunciaremos para eles a nossa salvação. Eles não dão crédito, é verdade. Eles não ligam, zombam do nome de Deus. Para eles, não tem importância a palavra de Deus, mas para nós tem. É a convicção dos fatos que ainda não se vê. Nós esperamos uma pátria, meus irmãos. Nós esperamos uma nova cidade, porque Cristo nos amou primeiro. Vou dar alguns exemplos de fé para os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8. Vai lá em Mateus, capítulo 8. Para os irmãos terem uma ideia, que a fé é o que difere o perdido do salvo. Capítulo 8, versículo de número 1 de Mateus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fique limpo. Imediatamente ficou limpo de sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e faz a tua oferta, que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado então em Cafarnaum, um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiram: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. A fé, ela ultrapassa as gerações, ultrapassa as nações. Numa época em que os judeus eram aqueles que iam receber a salvação, esse homem romano, ele chega diante de Jesus: olha, o meu servo está morrendo, está paralítico, está doente. E Jesus fala assim: vou lá na tua casa. E ele fala: não precisa, Senhor, porque eu também sou homem de autoridade. E quando eu mando um falar, ele fala. Quando eu mando um fazer, ele faz. E Jesus entendeu a fé na vida daquele homem, a obediência à palavra, a autoridade de Cristo, a reverência diante de um Deus que tem toda a autoridade. Meus irmãos, eu quero falar um pouco dessa geração nossa. Eu nunca vi uma geração, e olha, os livros de história que eu leio, essa geração nossa é uma das piores que está pisando nessa terra. É uma geração incrédula, imoral. E somente a igreja de Cristo vai se destacar nesses tempos. Eles não têm amor próprio. Os noticiários, meus irmãos, está terrível assistir. A gente está poupando as nossas crianças, tirando o canal de televisão. Os celulares nossos, muito cuidado, que chega a mensagem, chega esses vídeos terríveis. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo.
Nunca se pisou num lugar nosso, nessa terra, uma geração tão podre e tão amante do mundo como é essa nossa. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentira e do que tem cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e que exige a abstinência dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conheceram plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Apostatarão da fé. Nós vemos as igrejas ensinando mentiras, acabando com o conhecimento dos nossos irmãos do passado que trouxeram até o Brasil. E não é só no Brasil, mas é no mundo, mas o Brasil tem que ser o nosso alvo, porque nós estamos aqui. Ensinando mentira para eles. E o resultado está aí. A mentira, meus irmãos, está no seu local de trabalho, está na rua, está dentro de casa, está em todo lugar. Os bancos. A gente vê os nossos irmãos trabalhando. E a nossa fé, meus irmãos, a galeria de Hebreus capítulo 11 tem poucos nomes. Não são muitos os nomes que estão lá. A exposição dos homens da fé são poucos. E nesses dias que nós vivemos, eles estão apostando da fé, eles não querem ouvir falar sobre fé. Apostatarão da fé. Ignorarão o fato de que Cristo morreu na cruz por nós. Jesus falou assim, ó geração incrédula. Segunda Timóteo capítulo 4. Versículo de número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade e se entregarão às fábulas. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactuosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Eu coloco uma aqui, mimados. Uma geração mimada. Eles são caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Um cidadão me manda um vídeo terrível de um massacre, dando risada. Para ele aquilo ali é um prazer. Eles são abomináveis. Versículo de número 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. As novelas, os filmes. A nossa geração está sendo destruída.
trabalho num lugar onde as pessoas se destroem. E não era um lugar para se destruir, era um lugar para ser uma bênção. É um lugar que Deus preparou para podermos adquirir o nosso ganha-pão, mas se torna um lugar onde as pessoas se destroem. Versículo de número 8. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos a mente, reprobos ou excluídos quanto à fé. Eles são excluídos da fé. É a pior geração até agora. Segundo os psicólogos, um livro de psicologia que eu acabei de ler algum tempo atrás, os homens de hoje não querem ter limites, regras. Eles não querem ter uma responsabilidade. Então eles estão ultrapassando os limites. Então o ser humano sem regra, ele ultrapassa os limites. E esse limite vai causar a autodestruição da raça humana. A fé é o único mecanismo de aproximação de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Abra lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Justificados por mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na verdade, o qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a fé é o único mecanismo. É por meio dela. A fé é gerada em teu coração, em meu coração, no coração da igreja, que nos aproxima diante de Deus, que nos dá a certeza, a esperança de estarmos um dia na eternidade com Ele, onde todas as coisas vão ser esclarecidas para nós. Ela gera fé no coração do crente para ser salvo pela graça. Efésios capítulo 2, mediante a fé. Sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma geração longe dos conhecimentos da palavra de Deus, longe da fé em Deus, sem ter o conhecimento do que é fé, eles estão praticamente condenados ao inferno. É pela fé que observaremos e obedeceremos os decretos, as leis, os mandamentos criados para nos proteger. Os homens, eles querem viver sem regras, sem domínio, sem responsabilidade. E a regra, e as leis, os decretos do nosso Deus são para nos proteger da nossa iniquidade. Uma rodovia para andar 80, anda-se a 180. Ele não coloca o cinto, na primeira colisão ele morre.
camarada não quer regras. 35 anos quer casar com uma mulher de 12. Ele não quer regras. Regras são para ser cumpridas para a nossa própria segurança. Não matarás. Mas o que impede de nos matarmos alguém? A não ser aquele que dentro do nosso coração gerou uma fé de autoconfiança em Cristo Jesus, de cumprir o seu mandamento pela fé. Pela fé eu pego o meu carro e venho aqui, pela fé, irmã, pega o carro e vem aqui. Ninguém nos obriga a vir aqui. É pela fé que o irmão vem e deposita o seu dízimo, em obediência à palavra de Deus. É pela fé que nós cremos que um dia chegaremos e cumpriremos com a nossa carreira nesse lugar, e falaremos como o apóstolo Paulo: combatemos o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé é tão importante quanto a nossa própria salvação, porque é o único mecanismo que temos para testificar para o perdido de quem nós somos. A fé, ela não se confunde. A fé, ela revela o amor de Cristo em você. Revela a graça de Deus ao salvar a vida de um homem miserável como eu. A fé nos dá a alegria de testemunhar no meio de muitos as mazelas que nós fizemos no passado que nos envergonha. De testemunhar a alegria que nós temos hoje de poder nos reunir num domingo para louvar a Deus. Enquanto o perdido passa lá fora e não entende nada. É pela fé que nós temos o prazer de meditar na lei do Senhor. Todos os dias da nossa vida, enquanto nos for dar a oportunidade pelo nosso Deus de meditar na sua lei. De ter a oportunidade de ser repreendido, de ser chamado a atenção com alegria. Somente pela fé podemos exercitar a alegria de sermos salvos, meus irmãos. De fazer como os heróis da fé em seu tempo. E o que nos une a eles de 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos, de pregarmos e testificarmos as mesmas coisas, é a fé. De homens que viveram e nunca se conheceram, de escrever as mesmas coisas a respeito do grande Deus, que há um dia de subjugar este mundo. Somente pela fé podemos fazer isso. É pela fé que nós estamos aqui hoje e nos conhecemos. Outra hora, se não fosse pela fé, nunca seríamos possível nos conhecer. É pela fé que nós chegamos na igreja do Nacional e fomos bem recebidos. Eu discuti uns dias desses com um rapaz, ele falando assim: o Brasil está 95% de cristãos. Eu falei: não tem 95% de cristãos. Pois as novelas ainda são as que têm mais audiência. O jogo de futebol tem mais audiência. Filmes imorais aos milhares são vendidos pela internet. Somente o cristão, salvo pela graça de Deus, ele pode testificar da fé
E nunca o nosso país precisou tanto de Cristo, meus irmãos. Ter fé é mais do que crer. Um homem pode crer na Bíblia de capa a capa e ainda está perdido. A fé do Evangelho é uma confiança que brota dentro do coração, em Cristo, que nos apresentou a salvação das nossas iniquidades. O coração inclui a vontade, de modo que a ação vem. O que devemos crer, o que devemos fazer e o que devemos ser. Somente a fé. Muitos fazem fé, apostam em jogos, faz uma fezinha. Mas a compreensão da verdadeira fé, meus irmãos, não é uma fé de troca, é uma fé de confiança, que nós não sabemos explicar muitas das vezes. Mas por que você crê em Cristo? Ele me amou, eu não entendo o amor de Deus, e realmente não compreenderemos nunca esse amor de Cristo. Mas é essa fé que vai nos dar a instrução para crer, fazer e o que devemos ser e como devemos agir de acordo com as Escrituras. Para encerrar, eu queria ler 2 salmos, os irmãos, e mais um texto em Judas. Salmo 1, eu gosto de ler o Salmo 1, eu tenho ele. Gosto muito do Salmo 1. Foi o primeiro salmo que eu aprendi. Um irmão abençoado, ele falou: aprende o primeiro salmo que Deus vai te abençoar. Versículo do número 2, mas eu vou ler o primeiro também. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Segundo o Salmo 119, eu vou estar encerrando lendo Judas. Salmo 119. No versículo 44. Vamos lá. Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Vamos lá em Judas, para encerrar. Judas, versículo de número 3. Diz assim o texto. Vamos ler o primeiro. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus em Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-lhes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você não vê uma expressão em todas as cartas, seja do apóstolo Paulo e do nosso querido irmão Pedro e de João, com essa magnitude. Olha, eu vou escrever acerca da nossa salvação comum. Ele se sentiu obrigado a escrever para os irmãos, para que eles batalhassem, lutassem, se empenhassem pela fé comum. A fé que foi entregada a quem? Aos santos. Não foi entregue ao mundo.
não foi entregue ao perdido, às religiões, às seitas. Foi entregue aos santos. Então a fé foi entregue aos santos, meus irmãos. Quem são os santos? São aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que se entregou. Então a fé é o que vai nos manter. Ora, essa é a explicação da fé. Ora, é a certeza. É a certeza das coisas que ainda não se vê. Ainda não vemos o nosso Senhor. Jesus falou, olha, vai chegar dias que pessoas vão crer sem ver. Então a fé dos nossos irmãos lá não é diferente da nossa. A geração daquela época não é diferente da nossa. A única diferença é que nos dias de hoje não se ouve falar mais da fé que foi entregue aos santos. A gente não escuta isso. A gente vai andar quilômetros. E quando a gente quer ouvir falar, a gente tem que se movimentar. As nossas igrejas. Mas você não encontra mais. E que o nosso Deus tenha misericórdia dessa geração. Tenha misericórdia desse povo que está morrendo e sendo condenado ao inferno. Amém, meus queridos?